uma saudação especial de Alcobaça para todo o Portugal e fazer isto que vou dizer com a maior seriedade e compaixão, aquilo que nós entendemos que é uma das maravilhas de Portugal. O Mosteiro de Alcobaça foi classificado pela Unesco como Património da Humanidade, não só do ponto de vista externo, mas sobretudo do ponto de vista interno. Queria, em primeiro lugar, referir, porque atribuo muito mais importância a isso, às razões de natureza histórica e àquilo que está ligado do ponto de vista simbólico ao Mosteiro de Alcobaça. Em primeiro lugar, uma coisa que todos amamos, a bandeira, o hino, e sobretudo a fundação da nacionalidade em que todos nos revemos como portugueses. O Mosteiro de Alcobaça está indelevelmente, definitivamente, historicamente e comprovadamente ligado à fundação da nacionalidade portuguesa. Entre o Dom Afonso Henriques e o São Bernardo, que foi o fundador da Ordem de Cister, estabelecem-se relações em que o São Bernardo está interessado nesta ponta ocidental da Europa em instalar a sua ordem. Vê em Dom Afonso Henriques uma figura capaz de desempenhar aqui um papel muito importante. Dom Afonso Henriques promete a São Bernardo fazer uma doação de largas centenas de milhares de hectares de território relacionados com a conquista de Santarém. A fundação da nacionalidade passa por esta ligação entre o poder temporal, que é o poder de Dom Afonso Henriques e a sua gesta de libertação deste território, sobre aquilo que na altura era o grande poder instituído. E a Igreja, nós temos o orgulho de ser uma instituição fundacional de Portugal. Houve aqui vários contributos para que a nacionalidade portuguesa existisse com estes 8 séculos de história. Houve aqui, de facto, elementos de uma importância crucial, os coutos de Alcobaça e o papel que desempenharam aqui os monges no plano económico, no plano social, no plano cultural, no plano educacional e no plano religioso, deram a toda esta zona e esta zona central do país uma validade e uma importância muito grande. Vale a pena referir que as primeiras escolas públicas de ensino regular que aparecem no país datam do século XIII e são apadrinhadas ou fundadas pelos monges de Alcobaça no Mosteiro de Alcobaça. Por outro lado, a criação da universidade, que hoje chama Universidade de Coimbra e que na altura se chamou os Estudos Gerais, foram os monges de Alcobaça que tiveram a ideia, e o abade de Alcobaça que teve a ideia da criação de uma universidade em Portugal. O livro Portugal em Monumenta Histórica é originário de Alcobaça, pelo menos alguns volumes foram feitos pelos monges. A cultura portuguesa passou toda por Alcobaça. O poder na primeira dinastia passou todo por Alcobaça. Queria ainda referir que não é por acaso que estão sepultados no Mosteiro de Alcobaça o Dom Pedro e a Dona Inês. E eu queria referir que a história de Dom Pedro e Dona Inês, os amores mais autênticos que existiram em Portugal, que envolvem figuras universais, amores com valor universal, estão depositados, os restos mortais destes amores, ou destes protagonistas do Dom Pedro e de Dona Inês, estão depositados em Alcobaça. E estão depositados em 2 esculturas tumulares, que é do melhor que existe na Europa. Desafio toda a gente a conhecer, para além do mosteiro, os túmulos do Pedro e Inês. Foram mandados fazer pelo Dom Pedro. Diz a história e diz a lenda que esses túmulos foram feitos no próprio Mosteiro de Alcobaça. Há dúvidas sobre se o autor principal terá sido um português ou se terá sido um francês. Não tem discussão, é que foram mandados fazer pelo Dom Pedro. O Dom Pedro recebe a Dona Inês já com o túmulo feito para ele e para ela. Quando a Dona Inês entra no Mosteiro de Alcobaça para ser enterrada definitivamente até aos tempos de hoje no Mosteiro de Alcobaça, já os túmulos estavam feitos. E é curioso verificar, também diz a lenda, que eles estão colocados frente a frente até ao juízo final, para quando se der o juízo final, o Pedro e a Inês levantam-se e ficam de frente um para o outro, repondo aquilo que foi agora um hiato, se lhe quisermos chamar assim, em que o Pedro diz a Inês, continua a amar-te, e a Inês dirá ao Pedro, continua a amar-te. É das histórias mais bonitas que existem. Eu quero lembrar aqui que a história do Romeu e Julieta e outras histórias, enfim, universais de amor, são criações intelectuais. Nós aqui não estamos perante uma criação intelectual. Primeiro aconteceu a história, e depois é que há os escritores que vão fazer e dizer qualquer coisa sobre a história. Temos esta riqueza,
Só nós é que temos isto e por isso Alcobaça chama-se Terra de Paixão, baseado no mosteiro, baseado no Pedro Inês, baseado nesta interligação, fonte do amor, fonte da cultura, fonte da sabedoria, fonte da religiosidade, fonte da espiritualidade, que de facto só este mosteiro e só Alcobaça tem. Quando entramos no mosteiro vemos a grande nave, a igreja do mosteiro, que tem uma área de construção equivalente à do Centro Cultural de Belém, tem 212 metros de comprimento, é o maior espaço religioso coberto do país. É de uma riqueza extraordinária, de uma simplicidade que nos absorve. Aí estão no transepto visitados os túmulos do Pedro Inês, logo a seguir temos a sacristia que tem 2 contadores dos séculos XVII, que são peças únicas, mas mais importante do que a sacristia é o relicário. O relicário é um espaço coberto, a gente quando entra tem que se adaptar à luz que vem do alto, mas adaptados à luz nós vemos a riqueza de todo aquele relicário. Depois há espaços como a Sala dos Reis, como o refeitório, que é uma peça extraordinária. Temos o dormitório, que é também uma peça digna de identificação, mas sobressai no meio de tudo isto a cozinha. As pessoas que chegam ali, quando veem aquela chaminé com dezenas de metros de altura, estamos cá por baixo, sentimos-nos todos muito pequeninos quando vemos de facto aquelas pedras que são peças inteiras, onde desmanchavam os animais, a alimentação dos frades. Todo o mosteiro no seu conjunto tem esta validade. Depois os claustros. Temos a felicidade, e eu penso que justamente, de ter o mosteiro de Alcobaça incluído nas 21 maravilhas portuguesas. Vamos agora escolher desses 21, entre os quais está o mosteiro de Alcobaça, 7. Esses 7 monumentos passam a ser as 7 maravilhas de Portugal. No mesmo dia em que são anunciadas as 7 maravilhas do mundo, são anunciadas as 7 maravilhas nacionais. E então eu digo assim, por todas estas razões de natureza fundacional, pela defesa que Alcobaça fez no tempo da Batalha de Aljubarrota, pelos amores de Pedro Inês e pelos túmulos do Pedro Inês, pelo relicário, que é único em Portugal, pela criação da Universidade de Coimbra, pelo facto de Alcobaça ter as primeiras escolas públicas do país, pelo facto de ter desempenhado um papel cultural único ao longo da história de Portugal, pelo facto de desempenhar no domínio da gastronomia um papel predominante que teve repercussões em toda a Europa. Pelo facto de, na ordem de Cister, o mosteiro de Alcobaça ser aquele que São Bernardo tinha como o mais importante e chegou a desempenhar o papel de cabeça da ordem. Por tudo isto, por razões de natureza cultural, por se terem produzido trabalhos na escultura, na pintura, na literatura, na história, Frei Estevão Martins, Frei António Brandão, por tudo isto, pela beleza, pela grandeza, por todos os portugueses termos que viver numa paixão, seja ela de que natureza for, por tudo isto, eu penso que o mosteiro de Alcobaça merece claramente estar entre as 7 maravilhas de Portugal. Eu faço um apelo aos portugueses, faço um apelo a todos, os que puderem que venham visitar e verificar aquilo que eu estou a dizer. Os que não puderem, que vejam através de imagens. Mal seria que a Unesco reconhecesse o mosteiro de Alcobaça como um dos patrimónios da humanidade e os portugueses não reconhecessem no mosteiro de Alcobaça o mosteiro como sendo uma das 7 maravilhas nacionais. Eu, pessoalmente, como cidadão, como Presidente da Câmara e como patriota, eu tenho que dizer, se há alguma coisa, eu estou a pensar em Guimarães, contribuiu para a fundação da nacionalidade, para a consolidação da independência nacional, para a formação do poder, para a cultura nacional, para a Universidade Portuguesa, para uma história de amor eterno. Se eu olhar para tudo isto, eu tenho que me julgar, se me vir ao espelho, sério, em estar a apelar para que votem no mosteiro de Alcobaça. Muito obrigado a todos, foi um prazer muito grande ter comunicado convosco.